Olá, queridos e queridas, educandos e educandas. Espero que seja tudo bem de coração com vocês, pessoal. Bem, relembrando aqui um pouco das nossas últimas aulas, a gente tem falado aqui de cores, né? Temos falado também de personagens importantes da nossa cidade e outros temas artísticos que têm a ver com a nossa produção de cartoon, que tem trabalhado também nossa coordenação motora desde sempre. Bom, gente, nessas aulas em que a gente tem aqui o nosso assunto centrado às vezes com os personagens de Congonhas, né, ou personagens que viraram lenda, pessoas que viraram personagens mesmo, né? Eu queria pontuar para vocês a importância que tem esse registro histórico. O que acontece? Vocês às vezes são netos, bisnetos de pessoas que conheceram, vivenciaram, né, até algumas dessas histórias, de personagens desses que a gente comenta, ou que fez parte do imaginário dessas pessoas, né, dos seus tios, avós, bisavós e tal. E não são coisas muito antigas, mas o tempo passa tão rápido e às vezes a gente acaba se perdendo e essas histórias também vão se perdendo, né, no tempo. Então a nossa intenção nesses nossos momentinhos, por trás de tudo isso tem todo um aparato técnico de produção que vocês têm visto e feito, mas bem solto. A ideia é essa. Estamos, infelizmente, num período de distanciamento, né? E vocês perceberam que nós não paramos, né? Ainda tivemos aí essa oportunidade de estar na palma da mão de vocês com esses aparelhos. Então, nesse momento, a gente para e começa cada um de nós a trabalhar importâncias sociais, culturais, históricas da nossa cidade, nosso pertencimento, seja na dança, na música, nas artes visuais. E aqui a gente tem falado um pouco sobre essa questão da nossa história, nossos contos, né? E essas lendas urbanas que muitas vezes derivam aí de histórias reais, né? E que ao longo do tempo têm sido transformadas, contadas de outra forma, com a visão de uma pessoa ou de outra, e uma delas às vezes costuma prevalecer, tá bem? Então é só para lembrar vocês mesmo que a gente tem uma importância aqui de manter um pouco da nossa história, né, da nossa cultura, dentro desses contos que acabam virando lendas urbanas, né, e trazer para vocês essas histórias e fazendo com elas que o nosso objetivo seja cumprido aqui. Nossos treinos de coordenação, memorização e várias outras questões aqui que o desenho ajuda na nossa memória. Bem, gente, hoje, nosso momento, é um momento até seríssimo, muito importante. A gente sempre leva na brincadeira algumas coisas e eu não queria que fosse aqui confundido com algo de muita simplicidade, porque o assunto não é tão simples. É um assunto muito sério que é sobre o nosso retorno, né? Em breve vamos estar juntos também, né? Espero que seja bem breve mesmo. Mas muito antes disso, talvez a gente já volte. Vocês já sabem de algumas escolas que já voltaram no presencial, né? Algumas escolas já estão se preparando para esse retorno. E eu queria muito que esse momento fosse de reflexão para vocês, porque eu tenho certeza que se as escolas ainda não passaram para vocês as medidas de protocolos, as dicas simples de distanciamento e o cuidado e a higiene, vocês sabem que em algum momento vocês vão ouvir, se ainda não ouviram, e é uma coisa importante de se ouvir e prestar muita atenção mesmo. Não adianta aquele banco do lado estar com as faixas de isolamento se você obedece às faixas, mas num outro canto se aproxima do seu amigo demais ali, está perto, conversando. Sei que é um momento de saudade, que é um momento de ali tentar matar essa saudade, né? E várias outras questões que sempre aconteceram no presencial, que agora tem que mudar. Vai voltar um novo presencial, basicamente uma nova
vida, né? Vocês vão ter aqui novos momentos de cuidado dessa vez. E um cuidado maior até com o outro. Muito antes de cuidar da gente mesmo, a importância é cuidar do outro, do colega, das pessoas que estão na nossa casa, né? Pai, mãe, avós. Embora estejam a maioria das pessoas sendo vacinadas ultimamente, esse período ele trouxe muita tristeza, muita. Perdemos pessoas que a gente conhece, alguns que não. Às vezes vocês conhecem aí pessoas que perderam familiares, né? Alguém mais próximo de vocês. E uma das coisas que foi importante que a gente aprendeu é que a gente precisa mudar com a gente mesmo. Nós precisamos ter um cuidado com o nosso corpo, é uma higiene mesmo. Uma das formas desse contágio é com o contato, né? Então, aquelas brincadeiras nas filas, que agora também já vai ter uma certa distância, que também tem que ser obedecida, né? Aquela coisa de tocar um no outro, que é algo que nem sempre, independente de uma pandemia, a pessoa está satisfeita com esses toques, brincadeira de abraçar demais, né? E o abraço é uma das coisas mais importantes de demonstração de carinho que a gente pode ter por uma outra pessoa. E até ele, que tem uma força tão grande nessa questão, está sendo basicamente proibido, vamos dizer assim, né? Porque é uma das formas quentes de contágio também. Antes, esse calor era de uma emoção, né? Um calor de presença ali, né? Uma presença física e uma troca de sentimento bacana, de afeição e tudo. Não deixou de ser, mas como ele é um dos contatos mais fortes nessa questão do Covid, que transmite, a gente tem que ter um pouco de cuidado agora, tá? Então lembrem-se bem disso, prestem bem atenção nas dicas que as escolas vão dar para vocês. Os protocolos estão diferentes porque cada escola se encontra, na verdade, de uma forma diferente mesmo, né? Porque cada escola tem um perfil, na verdade, diferenciado, mas os cuidados continuam sendo o mesmo na casa da gente, no dia a dia e principalmente na escola, que é o momento que vocês vão ficar muito mais perto das pessoas, né? Então é isso, gente. Nosso momento hoje foi mais para que a gente reforçasse tudo isso, tá? Vou deixar aqui passando um pouco para vocês algumas dicas desenhadas, até em cartoons mesmo, sobre esses cuidados, que eu sei que vocês já conhecem e sabem. E qualquer um de vocês que tiverem aí, se sentirem à vontade para ilustrar um desses cuidados que vocês acham mais importantes e me mandar, tudo bem, tá joia? Não teremos aquele momento prático de produção em que eu vou ensinando, porque são vários, e eu queria que vocês pudessem aí circular os olhares nessas condições aí e verem que todas são importantes, tá bem? Se acharem legal me mandar uma, vou adorar ver. Prestem bem atenção em tudo e bom retorno aí em breve. Daqui a pouco tá tudo voltando, né? Nós, do Garoto Cidadão, ainda vamos aguardar. Quando estivermos prestes a voltar, vocês vão saber. Mas nas escolas aí da rede a gente sabe que algumas já voltaram e outras estão prestes a voltar, né, em algumas semanas. Então, gente, até lá. Se cuidem.
e cuidem um do outro. Abraços.